Muito bem, família. Agora, Exército Brasileiro se movimenta. Uma tensão gigantesca dentro da caserna, tudo por conta do cara que não pode pentear o cabelo. Um grande racha acontecendo nesse momento, traições também dentro das Forças Armadas, uma verdadeira bomba. Nós iremos mostrar para vocês aqui agora. Antes de dar início aí, pessoal, não podemos esquecer do dia 16, tá? Tem muito militonto aí me mandando pix de 1 centavo, pix de 13 centavos, achando que vai me desanimar, né, com esses pix de 13 centavos. Não vai me desanimar. Eu estarei em Copacabana no dia 16 de março. Se você puder nos ajudar aí com qualquer valor, o pix é esse que tá embaixo da tela aí, ó, que é o número do celular. O Pix é o número do celular para a gente poder estar indo nessa maior manifestação fora barbudo de todos os tempos, né? E tem militonto mandando Pix aqui de 13 centavos para mim aí, achando que vai me desanimar, achando que vai... Ah, eu vou mandar um Pix para ele aqui de 13 centavos, porque aí ele vai ficar desanimado de ir lá. O militonto Lei Lucas Barroso Leza. Aí, ó. Ó. Vou mostrar o nome aí, ó. Mandando 1 centavo. Fora esse militonto aí, tem outros militontos que estão fazendo isso aí, ó. Aqui, ó. Tal de José também. Militonto José. José Maria Mendes. Mais um militonto aí mandando 1 centavo. Tá querendo ficar famoso? Eu vou mostrar o nome aqui dos militantes que tá me mandando pix aí de 1 centavo, de 13 centavos, de 10 centavos, de 22 centavos, achando que vai me desanimar. Enfim, vamos entrar aqui, vamos ouvir o Coronel Cury rebentando a boca do balão sobre generais encurralados, tropa inicia cobranças, o pau tá torando. Vamos ouvir. Olá, Brasil. Mais uma vez eu estou aqui para denunciar a você, cidadão brasileiro que paga impostos, que sustenta as Forças Armadas. Só que dessa vez o assunto é muito mais sério. Não se toca na família, isso é uma regra que existe, inclusive dentro do crime. Família é sagrado, família é proteção. O que é que acontece? Os militares estão, infelizmente, vendo suas famílias prejudicadas. E isso está gerando um desconforto, não apenas um desconforto, mas uma situação de quase rebelião. Rebelião. Você está me ouvindo? Na tropa, a insatisfação está gigantesca. Nenhuma das grandes mídias faz uma reportagem sobre a qualidade, a necessidade dos militares falarem. Não tem nenhuma reportagem perguntando como está a situação dentro dos quartéis. Pois eu venho dizer a você que está péssima, péssima, vendo o desamparo de suas famílias, as filhas que agora estão sem o serviço de saúde que pagaram a vida inteira, as filhas correndo risco de perderem a pensão, que vocês viram que eu pago R$ 3.000 por mês. Eu falei aqui, mostrei meu contra-cheque para vocês e agora querem tirar esse benefício das filhas que eu pago há mais de 23 anos. Não sou eu. Vamos tirar um indivíduo, vamos falar da tropa, ok? Não se mexe com família. A assistência à saúde da família militar, com pessoas com câncer, com pessoas precisando fazer exames, inclusive de coração, cardíaco, de toda a ordem, está sendo minada. Isso está gerando comentários gravíssimos, porque eles estão entendendo que os comandantes estão perseguindo ideologicamente, por exemplo, quem defende ou quem defendia o Bolsonaro, já que tem muita gente também chateada com o ex-presidente Bolsonaro. Para não dizerem que fui eu que fiz a reportagem, eu vou soltar aqui a reportagem de outro canal, tá? Porém, eu quero que você lembre de uma coisa. Gente, eu sei que vocês gostam do meu trabalho, mas eu estou aqui precisando da sua ajuda. Por favor, já começaram a dizer o que não deveriam ou o que não poderiam aos seus superiores.
Tá? Alguns estão sendo ainda educados, elegantes e cobrando por escrito por que estão fazendo isso. Você vai ver na reportagem aqui comigo, mas eu preciso, tá? Por favor, leve a sério o pedido do Coronel Cury, ok? Do seu apoio, da sua ajuda. Eu sei que você gosta do nosso trabalho, então, por favor, não deixe de nos apoiar. Nós estamos ainda desmonetizados, tá? Ninguém vai trazer um assunto desse para vocês. Ninguém tem... A história do Brasil está cheia de exemplos. Cheia. E eu tenho recebido aqui comentários e mais comentários, eventos e mais eventos, de que os militares não estão suportando mais. Família é Preste sagrado. atenção, gente. Família é... Até no crime não se toca na família. Preste atenção. Eu quero deixar aqui um recado. Eu tenho defendido a Marinha do Brasil, tá? Mas depois de uma declaração dessa aqui do Almirante Olsen, o comandante da Marinha, fica difícil defender ele perante a tropa. Vamos começar fervendo. Ouça. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. Você ouviu isso? Ouça. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. Vou passar de novo. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. Almirante Olsen, eu tenho defendido o senhor aqui, eu tenho defendido a Marinha. Mas chega uma hora que o grupo já não pode mais acompanhar o senhor, e nem as ideias do senhor. Almirante, como é que é a visão geoestratégica de Lula? Como é que o senhor... Vou passar de novo para você não dizer que sou eu. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. Almirante, como é que é admirável a visão geoestratégica de Lula, se o senhor mesmo dia desse veio dizer que a Marinha está entrando em falência? Que visão geoestratégica é essa, Almirante? O corte de mais de 70% nas verbas. Almirante, pelo amor de Deus, o senhor perdeu a noção, o senso, né, do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro, porque o senhor diz uma coisa e outra hora o senhor fala outra. A Marinha está sendo sucateada. Eu sei pela boca do senhor que mais de 40% da frota naval vai ser aposentada até 2028. Esse governo não investe nas Forças Armadas. O senhor está tendo cortes de verbas absurdos. Como é que o senhor declara que admira a visão geoestratégica de Lula? Então, por favor, me diga qual é o senso do senhor do que é certo e verdadeiro para aquilo que é enganoso e mentiroso do outro lado. Que uma hora o senhor elogia, outra hora o senhor expõe que a Marinha está aos frangalhos. Que presidente é esse que tem visão geoestratégica e deixa a Marinha se afundar? Almirante Olsen, pelo amor de Deus, o senhor jogou uma bomba atômica no meio do nosso grupo de militares. Até agora nós estávamos confiando no senhor. Como que o senhor declara para o Brasil inteiro que admira Lula se ele está acabando com a força naval do Brasil? É Lula que está fazendo os cortes, Almirante. Nós não estamos entendendo. Gente, e por conta disso, eu vou soltar o que é. Gente, não deixa de nos ajudar. O Thiago está com uma placa aqui desse tamanho, escrito. Quer que eu mostre para vocês? Querem? Eu mostro. Urgente, não fechamos o... Thiago e os demais aqui ficam com uma placa gigante aqui, ó. Veja essa reportagem agora. Almirante Olsen, eu até aqui defendi o senhor, mas chega uma hora que a gente tem que se dividir, tem que se separar. Tá? Eu vou passar mais uma vez para o Brasil ver a declaração. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. Quer dizer que o senhor está gostando desse corte de verbas, Almirante? Vamos então à reportagem. Para não dizerem que fui eu, tá aí para vocês verem de outro canal. Assistam. Vamos lá. Vejam bem, tá? Uma covardia imensa desse general que é o atual comandante do Exército, obedecendo o descondenado em não cumprir a história brasileira. General, o senhor foi um frouxo.
Hoje vamos falar de duas crises que estão abalando as Forças Armadas brasileiras. De um lado, militares da Marinha estão sem atendimento médico e lutando pela vida em meio à suspensão de exames. Do outro, o comandante do Exército é acusado de perseguir oficiais por questões ideológicas. O que está realmente acontecendo com as instituições mais antigas e respeitadas do nosso país? Se você quer entender como essas crises podem afetar diretamente a segurança e a estabilidade das Forças Armadas, fica comigo até o final deste vídeo. Seja bem-vindo ao Militarismo Moderno. A crise no atendimento médico dos militares da Marinha do Brasil vem tomando proporções alarmantes. Nos últimos meses, militares e seus familiares começaram a se deparar com a suspensão de exames essenciais, incluindo procedimentos oncológicos e hematológicos. Isso gerou uma onda de protestos dentro da própria força, com militares se manifestando formalmente contra a gestão do sistema de saúde militar. Fotografias de cartazes afixados em unidades da Marinha começaram a circular nas redes sociais, indicando que até o renomado Hospital Naval Marcílio Dias estaria com atendimentos limitados. Muitos desses militares, que pagam suas contribuições regularmente ao FUSMA, Fundo de Saúde da Marinha, estão recorrendo ao SUS, enfrentando enormes filas para tratamentos que deveriam ser garantidos pela instituição. Aqui está o ponto crítico. Militares que dedicaram a vida à proteção do país agora não conseguem obter o atendimento de saúde que eles próprios financiam. O sistema de saúde militar, que deveria ser referência, está em colapso. E o mais chocante é que a resposta da Marinha, até agora, tem sido insuficiente, gerando ainda mais indignação. Essa crise de saúde levou a uma reação inédita dentro da Marinha. Militares começaram a pressionar diretamente o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. Posição delicada e precisa agir rapidamente, antes que a crise se torne irreversível. E se você pensa que os problemas nas Forças Armadas se limitam à saúde, está enganado. Em um discurso contundente na Câmara dos Deputados, o deputado Cabo Gilberto Silva, PL-PB, fez graves acusações contra o comandante do Exército, general de Exército Tomás Miguel Miné. Segundo o deputado, o general estaria promovendo uma verdadeira caça às bruxas dentro da instituição, punindo militares de diversas patentes, incluindo generais, coronéis, oficiais e praças, por supostas divergências ideológicas. Gilberto Silva acusou o comandante de perseguir militares que não se alinham com a agenda política do ex-presidente Lula, alegando que as punições são ilegais e inconstitucionais. A denúncia, que gerou grande repercussão, ainda não foi respondida oficialmente pelo Exército. Essa é uma questão delicada. O Exército Brasileiro é uma instituição que sempre primou pela neutralidade política e pela disciplina rígida. O problema é que tudo tem um limite, gente. Tudo tem um limite. E já começaram a acontecer quebras de hierarquia e de disciplina nas Forças Armadas por conta desse tratamento que eles estão recebendo, tá? Principalmente pelo descaso no salário que eles estão recebendo, no atendimento de saúde que eles estão recebendo e em ver que, segundo o que está sendo mostrado na imprensa, né? Ora um comandante fala uma coisa, ora ele fala outra. Por exemplo, infelizmente, o almirante Olsen tem uma declaração na qual ele diz, né, que admira a geoestratégica de Lula e depois ele diz que a Marinha, daqui a pouco, não pode mais cumprir a sua função constitucional. Vocês imaginem fazer parte de uma instituição onde o comandante ora elogia Lula e ora diz que ele está cortando todas as verbas e não tem dinheiro nem para gasolina. Como é isso? Se coloque na situação de alguém que tem que olhar para o comandante e dizer: desculpa, gente, mas que desgraça é essa que está vindo aí de cima? Como assim? Já começaram a ocorrer quebras de disciplina e hierarquia. A família dos militares está sendo tocada
Querem tirar, inclusive, a previdência das filhas dos militares que eles pagam há mais de 23 anos. Eu pago há 23 anos, hoje, dia de hoje, R$3.000. Desesperada. Se fosse Aí eu na tive que Bradesco, daqui a 7 anos, minhas filhas se aposentavam. Vocês estão entendendo? E a imprensa mente, dizendo que nós temos regalias e privilégios para destruir a cabeça de vocês contra as Forças Armadas, porque elas são o último bastião, tá? Que um governo comunista precisa acabar antes de implantar o comunismo, o socialismo. A evasão das Forças Armadas é grande, Oficiais que têm capacidade saem para outras áreas. Acorda, Brasil, estão entregando as Forças Armadas. Estão entregando as Forças Armadas. Você está entendendo isso? É bom que você entenda. Tá? Existe risco real agora. Real de rebelião na tropa. Ninguém vai dizer isso a você. Ninguém. Aí. Essas acusações forem verdadeiras, estamos vendo uma ruptura perigosa dentro da hierarquia militar, onde decisões podem estar sendo influenciadas por preferências políticas, o que pode minar a confiança e a coesão dentro da tropa. A fala do deputado Gilberto Silva, que chegou a exigir a renúncia do general Tomás Miné, levantou um debate sobre o papel da liderança dentro das Forças Armadas. Ele acusou o comandante de promover uma agenda política pessoal, favorecendo militares alinhados com o governo de Lula e punindo aqueles que se opõem. Essas acusações ainda não foram investigadas formalmente, mas o fato de um parlamentar fazer tais alegações de forma pública já coloca o comandante em uma posição difícil. A ideia de que oficiais estariam sendo perseguidos por suas visões políticas é um ataque direto à estrutura militar, que sempre buscou manter a ordem interna baseada no mérito e na disciplina. Esse tipo de denúncia pode causar um grande abalo dentro do Exército. Se as Forças Armadas começarem a ser vistas como um espaço onde ideologias políticas influenciam promoções e punições, toda a confiança que a população e os próprios militares têm na instituição pode ser colocada em xeque. O Exército precisa agir com transparência para resolver essa situação rapidamente e restaurar a confiança da tropa. Seja a crise de saúde que afeta a Marinha, seja a acusação de perseguição política no Exército, o fato é que ambas as questões apontam para um problema maior: a coesão e a confiança dentro das Forças Armadas. Os militares, que são treinados para agir com disciplina e lealdade, agora se encontram pressionados por questões que vão além da sua missão principal de defender a nação. Quando problemas como a falta de atendimento médico e acusações de perseguição política emergem, eles afetam diretamente o moral da tropa. Sem um comando claro e justo, e sem que suas necessidades básicas de saúde sejam atendidas, é difícil imaginar como essas instituições vão continuar a operar com a mesma eficiência e respeito que sempre tiveram. O que estamos vendo é um momento crítico para as Forças Armadas brasileiras. Se essas crises não forem tratadas com a seriedade que merecem, o impacto pode ser devastador, não só para os militares, mas para a segurança do país como um todo. A confiança precisa ser restaurada, e isso só acontecerá com transparência, responsabilidade e ações concretas, tanto no comando da Marinha quanto no Exército. O que estamos testemunhando é uma crise de confiança nas Forças Armadas. A saúde dos militares está em risco, e a coesão interna pode ser ameaçada por acusações de perseguição política. Nos próximos meses, a reação dos líderes militares será decisiva para o futuro da Marinha e do Exército. Se você quer continuar acompanhando as notícias e análise... Gente, aí está, preto no branco. E eu quero repetir mais uma vez, como é que pode? Ouça você mesmo, ouça. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. É admirável a visão geoestratégica do presidente Lula. Eu não compreendo uma declaração dessas vinda de um oficial general 4 estrelas que disse
publicamente para o Brasil inteiro ouvir que a Marinha vai parar se não houver investimento. Em 2028, mais de 40% da frota naval estará sendo desativada no Brasil. A pergunta que fica: como é que alguém pode admirar um presidente da República que despreza a própria força que ele comanda? Não dá para entender isso. Tá? Então está aqui a minha denúncia. Existe risco real de sublevação, de rebelião das tropas. Anota o que eu estou falando para você. E outra coisa, eu quero deixar bem claro, porque os órgãos de inteligência me acompanham aqui. Não adianta tentar vir em cima de mim, destruir um coronel da reserva de 60 anos. Não adianta. Isso é burrice. O que tem que ser feito é olhar para dentro da força, olhar para o moral da força, para a confiança da tropa nos seus comandantes. Isso é que tem que ser feito, e não destruir quem denuncia. Quem denuncia está tentando ajudar, antes que aconteçam essas rebeliões dentro da tropa. Alguma providência tem que ser tomada. Os militares não são obrigados a aceitar tudo que o governo de Lula obriga a aceitarem. Senhores comandantes, seja de que força for, eu estou me referindo em todos os níveis. Os senhores viram quantos bilhões foram para o fundo partidário. E a Marinha do Brasil não teve sequer dinheiro para munição. Dos 74 milhões que a Marinha precisava, o governo federal só deu 6 milhões, porque Lula diz que nós não precisamos treinar recrutas para a guerra. Nós não queremos guerra, disse Lula. Tem que treinar recruta para combater incêndio. Isso é inconstitucional. Uma vergonha. Senhores comandantes, os senhores não estão vendo que eles estão pondo dinheiro do governo para situações nas quais os senhores poderiam ter recebido uma parcela? Olha a situação que os militares estão. Não é possível. Eu queria falar mais, mas o comedimento segura aqui na garganta, a lealdade ainda segura aqui na minha garganta o que eu gostaria de falar. A você, brasileiro que me acompanha, aí está, tá? Ninguém vai dizer isso a vocês. Existe risco real de quebra de disciplina e hierarquia nas Forças Armadas. E um militar na rua, com armamento na mão, é diferente de um civil que não sabe o que fazer, como, nem para onde. Em nome de Deus, sabe? Que Deus ajude as nossas Forças Armadas. Está aqui mais um recado. Pessoal, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não foi uma nem duas, não. Eu já falei isso aqui várias vezes. Que os militares, menos de 10% ali é melancia. E desses 10% que é melancia, a metade já arrependeu. Então veja bem. Olha essa matéria aqui, ó. Preste atenção. Mais de 160 militares presos sob custódia das Forças Armadas. Você tem ideia o que é isso aqui, pessoal? 160 militares hoje estão presos no Brasil. Você tem noção o que é esse número alarmante? Tem 160 vagas na cadeia que deveria ser de verdadeiros bandidos, mas quem está lá, inclusive o primeiro general 4 estrelas, que segue preso aí, né? Até hoje ninguém fala nada, o Braga Neto. Maior parte dos militares presos são praças, soldados, cabos, sargentos, marinheiros. Cara, os caras que deveria ser orgulho para a nação. Isso aqui, meu irmão, o crime organizado solta foguete, comemora. É menos 160 militares nas ruas para defender a nação brasileira. Né? Tá aí, ó. Dados das Forças Armadas apontam que o país tem atualmente um total de 162 presos em estabelecimentos militares. Entre os custodiados
todos são do gênero masculino. Estão soldados, capitães, tenentes, entre outros patentes com idade que vão de 19 a 72 anos. 72 anos, sabe? 72 anos e preso. Olha aqui, a matéria continua. As prisões de militares ficaram em evidência a partir de investigação sobre uma suposta tentativa de golpe, né? O tal golpe aí, de Estado, que envolveu nomes de alta patente das Forças Armadas. Um exemplo mais emblemático foi a prisão, que eu falei aqui, que ninguém fala mais, né? Prisão preventiva do general da reserva do Exército, Walter Souza Braga Neto, que continua preso e, ó, ninguém fala nada, pessoal. É um negócio, assim, assustador quando você olha para esse dado aqui e você não vê ninguém falando nada do general Braga Neto aí, que continua lá, né? Vai saber o que esse general tá passando na cadeia. General Braga Neto está detido em uma cela especial da 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro. Assim como ele, há pouco mais de uma centena de militares sob custódia em unidades das Forças Armadas. Dados obtidos pelo jornal Metrópolis, via Lei de Acesso à Informação, aponta que 162 presos, 8 são da Aeronáutica, 127 do Exército e 27 da Marinha. Ou seja, as 3 forças, família. Hoje no Brasil temos militares presos, tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica. Depois, aquele Frank lá que soltou aquela bomba, muitos aí não viram, né? O Frank jogou no ventilador, falou aquelas coisas lá, e tem gente que ainda não acredita. Eu gostaria de saber aqui, aonde que vai parar o Brasil? É uma pergunta básica. Aonde que o Brasil vai parar com tanta patifaria, canalice desses que se dizem a lei, né? Desses que se dizem aí os bambambãs. Aonde que vai parar isso aí? E tem um repórter aqui que ficou indignado, vou colocar ele aqui para vocês verem aí. E não esqueça, pessoal, do dia 16, tá? Tem militante mandando pix para mim aqui de 13 centavos, achando que eu vou desistir. Eu estarei em Copacabana dia 16. A manifestação que ia acontecer parece em BH e também lá em Goiânia foi cancelado devido ao povo estar pedindo uma maior concentração aí para irem todos para o Rio de Janeiro, né? Me parece que vai ter na Paulista, mas no Rio de Janeiro aí que está querendo que a concentração seja maior lá. E tem militante mandando para mim aqui pix de 1 centavo, de 13 centavos. Gratidão aí o pessoal que está ajudando aí, né? Mas eu tenho que mostrar aqui. Tem gente mandando pix aqui, deve estar querendo ficar famosinho. Vou mostrar aqui que chegou mais um pix de 13 centavos para mim aqui, ó. E aí manda um pix falando assim, eu quero ver você aí com esses 13 centavos. Tem que ser muito militante para fazer isso, né, pessoal? Aí, ó. 1 centavo, né, na verdade. Olha lá, ó. Pix de 1 centavo de novo. E aqui, ó. Aqui tem outro aqui. Outro. Eu até salvei aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ir rolando aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Ó. Tem 4 aqui de 1 centavo, ó. Manda pix de 1 centavo. Pra tentar me intimidar. Tem que ser muito militante mesmo, né? Pra ficar fazendo essa palhaçada, essa patifaria aí. Isso para desmoralizar o exército. Vamos ouvir aqui. Eles estão fazendo de tudo para desmoralizar, porque eles sabem que dentro do exército tem pessoas que estão indignadas. E essas pessoas não correspondem a 10% pretos. Eles estão fazendo de tudo para desmoralizar, porque eles sabem que dentro do exército tem pessoas que estão indignadas. E essas pessoas não correspondem a 10%. Correspondem a 90%. Só quem está aturando isso são aqueles que comandam, porque não sabem o que fazer. Por que não sabem o que fazer? Porque se envolveram com a política e não sabem o que é fazer política. Esse é o grande problema. E aí, só para encerrar, que é a questão do Bolsonaro, não é buscar uma fuga. Qual seria a fuga? Seria um asilo diplomático. Asilo diplomático foi uma coisa que foi inventada pelos latino-americanos naqueles períodos pós-Segunda Guerra Mundial. Que o cara se esconde dentro de uma embaixada, e fica lá, ou dentro de um consulado, fica lá até receber. O problema do Bolsonaro, o dilema do Bolsonaro é o seguinte.
Se eu for para o asilo diplomático, eu crio um constrangimento externo e eu acabo reforçando essas pessoas que estão querendo me prender. E aí vai ter um problema maior. Vai ter mobilização? Não se sabe, porque eles vão reforçar. Talvez o Bolsonaro esteja dizendo, eu não vou para o asilo diplomático, conversa nenhuma, eu vou enfrentar a cadeia. O grande problema é que o risco de morte para o Bolsonaro na cadeia é muito alto. Porque ele já não tem mais o que perder. Quando você olha as decisões que eles tomam num dia, a decisão que o amigo deles toma no outro, a decisão que o amigo do meu pai toma em relação... Aí você diz, porra, mas não tem mais lógica nenhuma, a contradição está explícita. Mesmo para a Raquel. Como assim, Raquel? O Estadão da Lua, às vezes conversa com a Rutinha, às vezes conversa com a Raquel. A Folha não. A Folha diz, eu sou Raquel. Só que ela é inteligente. E ela tá vendo, isso aqui vai dar merda. E eu não quero estar participando disso aqui. Porque depois, quando vier, no processo histórico, vão atrás dos cretinos que fizeram de conta que não estavam vendo isso. Porque as organizações Globo já tá, assume o analfabetismo ali de uma maneira vergonhosa. Assume o analfabetismo. Sabe qual é o medo que eu tenho da prisão do Bolsonaro? É que eles percebem que o Bolsonaro morto, suponhamos que ele morra na cadeia, vai causar uma celeuma, mas tem um detalhe, o cálculo é qual é o tempo dessa confusão que virá e se nós temos força suficiente para enfrentar essa confusão. As Forças Armadas vão fazer alguma coisa? Ninguém sabe, mas eles vão ter que enfrentar durante um determinado tempo. Por quê? Porque em longo prazo, eles ganham com a morte do Bolsonaro. Por que eles ganham? Porque a direita ainda está fragmentada. Porque o grande líder é o Bolsonaro. Mas mesmo ele sendo o nosso grande líder na atualidade da direita, existem aqueles que ficam contestando, que querem tirar proveito. Quer dizer, não, vou correr para cá, vou correr para lá, vou correr para cá. Imagina se ele não está mais presente. Aqueles que vão querer assumir o pedestal, vai ter um monte de gente brigando. Então o que eles precisam é apenas suportar o período daquela celeuma que vai gerar na possibilidade do Bolsonaro, sei lá, tropeçar, escorregar e cair, e sei lá, ou se suicidar com 4 facadas nas costas, ou de repente tropeçou no banheiro e bateu com a cabeça lá do outro lado da porta. A gente pode acontecer qualquer coisa com ele. Então eu tenho receio de que uma prisão do Bolsonaro possa significar a morte do Bolsonaro. Porque o cálculo deles é qual é o tempo que nós precisamos para aguentar uma possível revolta que virá. Qual é esse tempo se a gente tem condição de segurar isso daí? Porque depois eles ganham, por causa da fragmentação da direita. Eu gosto dessa pessoa, vem pra cá. Pessoal, se prender o Bolsonaro, vou dar uma triste notícia aqui pra vocês. Mas o rapaz aí falou tudo. Se prender o Bolsonaro, pode escrever o que eu tô te falando. Vão sentar uma comida envenenada nele lá e falar que ele morreu de parada cardíaca, morte natural. Pode escrever isso aí, porque eles vão comprar um médico legista, vão sair comprando todo mundo. Então, se o Bolsonaro for preso e ninguém for pra rua, ninguém fazer nada, pode despedir. A verdade é essa, família. A verdade é essa, o sistema é cruel. Esse pessoal, eles não estão de brincadeira, não. Eles não estão de brincadeira, não estão de brincadeira. Não é à toa que o nome é Partido das Trevas, né? Partido das Trevas. Eles não estão de brincadeira, não, pessoal. Esses camaradas aí, eles querem porque querem, né? Tentaram tirar a vida do Bolsonaro, não conseguiram. Deixaram ele inelegível agora e ainda quer colocar ele na cadeia e lá dentro não é o suficiente. Dentro da prisão é para tirar a vida dele. Pode escrever isso aí que eu tô te falando. Muita gente fala assim, não, Deus vai livrar, não sei o quê. Eu sei que Deus pode livrar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, pessoal. Se o povo não fizer a parte do povo, não dá nada, não. Prenderam o general, ninguém foi pra rua, ninguém falou nada. Prendeu o deputado, ninguém foi pra rua, ninguém falou nada. Perceba que eles estão testando. Prende um, prende o outro. Vão testando aí pra ver o que vai dar. Vamos ouvir aqui. Hora de pensar em acochambrar coisas com o Alcolumbre. É hora de partir pra cima. Porra, o Pavlovski aqui tá fazendo isso. O suporte dos Estados Unidos. O Brasil tem que fazer sua parte. Tem que ter coragem. Enquanto isso, tá lá o Barroso. O coach Barroso fazendo palestra motivacional sobre integridade e valores para estudantes jovens. E o Brasil é uma piada pronta. O Brasil é uma piada pronta. O Barroso, o mesmo que disse que vai analisar no STF com imparcialidade a denúncia da PGR. Essa imparcialidade, claro. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ele confessa um crime. O STF hoje é uma organização criminosa. Está na mão de bandidos, de marginais. Aí, olha a capa do Globo em determinado momento do dia hoje. Tudo sobre o golpe
denunciado pela PGR. Tudo, todas as colunas, todas as manchetes, tudo. A Globo respira essa narrativa, porque é cúmplice do verdadeiro golpe que foi dado pelo STF. Eventual denúncia contra Bolsonaro será julgada sem viés político. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o resumo da ópera bufa que é o Brasil hoje. Aliás, Gilmar Mendes, né? A comunidade jurídica lamenta o falecimento de fulano e tal. Eu falei, o que a comunidade jurídica lamenta é a sua presença no STF, ministro. E eu, censurado, consegui ter quase 2 vezes mais curtida do que ele. Esses ministros não podem mais sair na rua. Eles são as figuras mais odiadas do Brasil. Por que será, né? Por que será? Aliás, esse é o nível da elitezinha que fez o L. Esse tal de Bruno Gino, que se diz médico, diz, respiro aliviado pela primeira vez em muito tempo. Meu coração clama por justiça para as mais de 700 mil vidas que Bolsonaro ajudou a destruir. Ou seja, as mortes com Covid foram no Brasil todas culpa de Bolsonaro, não sei se na Argentina foram culpa do presidente lulista ou não. E ele não está nem aí para a denúncia vazia da PGR sobre o golpe que não aconteceu. Ele quer que peguem o Bolsonaro. Esse é o resumo da postura de uma elite podre que temos no Brasil. Eles estão implodindo o sistema judiciário inteiro, soltaram todos os corruptos da Lava Jato, empoderaram lunáticos, psicopatas como Alexandre de Moraes, tudo isso para pegar o Bolsonaro. São loucos. Estão destruindo o Brasil. O STF disse que não ia divulgar os vídeos da colaboração do Mauro Cid. Depois de muita pressão, acabaram divulgando e a gente entende os motivos, né? É porque, obviamente, o que vem à tona é tortura pura e simples. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Omissões é porque ele é clarividente. Ele sabe que o sujeito que está colaborando nem é delator, ele está omitindo, ou seja, ele sabe qual é a verdade. E lembre-se bem que você tem filha, pai e mulher que podem ir presos se você não disser o que eu quero. E depois disso, coincidentemente, o Mauro Cid mudou a versão. Não precisa acreditar em mim quando eu digo que isso é tortura, não. Vai de Gilmar Mendes mesmo. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Agora, o Mauro Cid, que foi claramente torturado e que suou frio, que levou a mão à cabeça, quase chorou, tremeu, a Globo não viu nada disso. Ele parece muito à vontade nos vídeos do depoimento, nada constrangido, falando com muita naturalidade. Acho que esse é um ponto importante em razão de teorias de coação, constrangimento e ameaça. Não é o que parece, disse a Flávia Oliveira na Globo News. Essa gente é podre demais. Globo News merece falência. Globo, o Grupo Globo tem que falir. Aliás, acho que só sobrevive hoje com verba do lulismo mesmo, né? Grampearam o telefone do Mauro Cid, o que é ilegal.
O Alexandre de Moraes, em determinado momento, diz: quem mandou me monitorar? Lembrando que ele também é a vítima do processo. Imagina explicar isso para um americano. Mas tem gente que finge que há uma democracia em curso no Brasil, que existe normalidade institucional. Tenham a santa paciência, né? Bolsonaro não assinaria minuta de golpe, não sabia de plano de assassinato, disse o Mauro Cid, mas não importa. Aliás, o Mauro Cid, que confessou numa conversa privada que foi vazada, né, pela Veja, que só falou sobre coação. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, e eles tiveram liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Mas vamos ignorar tudo isso, porque a Globo precisa manter a sua narrativa fajuta. O Michael perguntou qual que será o desfecho final das investigações do USAID aqui no Brasil. E é exatamente isso o que o governo norte-americano está esperando. Que as nossas instituições reajam a todos esses relatórios, essas denúncias que foram feitas com relação à interferência do USAID aqui no Brasil. Se as nossas instituições não reagirem, o que eu acho que vai acontecer? Primeiro é que o governo norte-americano vai assumir que o sistema brasileiro, todo ele, está completamente vinculado com a prática de injustiças, à defesa de criminosos, ao vínculo com terroristas, ao vínculo com narcotráfico, ao vínculo com ditaduras, e irá criminalizar todos aqueles que apoiam o governo e apoiam essas medidas que protegem todos esses criminosos. Então, eu acho que é por aí que o governo norte-americano vai agir. O que ele pode fazer do ponto de vista unilateral já é ruim o bastante para muitos indivíduos, né? Em termos de travar a conta bancária, travar acesso aos Estados Unidos, pode até confiscar bens, depois pode aplicar influência em outros países para também não aceitar esses cidadãos vinculados a todos esses escândalos aqui no Brasil. Então isso pode limitar bastante para onde um juiz, para onde um deputado, para onde um ministro que está hoje vinculado com o governo pode ir e pode fazer. Corte de cartão de crédito, isso tem um efeito muito grande, sim. Então acho que unilateralmente ele pode tomar muitas decisões, pode ter resultados políticos aqui de uma forma indireta. Mas o principal, na minha opinião, que é o que a gente precisa pedir, exigir, cobrar nas ruas, aonde for, nas redes sociais também, é que as nossas instituições reajam à altura, com dignidade, senão vão ser condenados como qualquer criminoso comum é condenado num país que existe justiça de verdade. É isso que eu acho que pode acontecer, porque a probabilidade de condenar todo o sistema brasileiro é muito maior do que a reação das nossas instituições, porque eu acredito no aparelhamento político de várias dessas instituições, e isso tem resultado em instituições cúmplices com crime organizado, com narcotráfico, com terrorismo, com ditaduras, tal qual esse governo tem exigido posicionamentos aí de vários da burocracia e do governo, e aqueles vinculados com o governo. Eu acho que é por aí. Então, eu espero que, se por acaso for por esse lado, essas sanções individuais que o governo americano pode praticar são bem-vindas, porque vai causar um efeito político aqui, possivelmente muito positivo e certamente danoso a quem de fato protege os criminosos. Família, o chicote tá estralando, hein? E agora foi revelada aí a verdadeira traição. Vocês estão sabendo dessa bomba aqui, ó? Verdadeira traição dentro das Forças Armadas. Você vai cair para trás agora. Verdadeira traição dentro das Forças Armadas. Minuta para uma intervenção federal, conforme manda a Constituição Federal de 88. Onde está o golpe? Eu não consigo entender. Por outro lado, também me dói profundamente ver um general que eu admirei tanto, que veio de uma família de militares, uma família... Freire Gomes que traiu. Vocês, o pai do general Freire Gomes foi o melhor oficial que eu conheci em toda a minha vida. O coronel Valdir foi um pai para mim, dentro da carreira militar. Ele foi um grande orientador, um grande oficial mesmo, tá? Um oficial de cavalaria
preocupado com a tropa e a quem eu, por respeito, por admiração, trabalhei em torno de 6 anos aproximadamente, eu não recordo bem, 6, 7 anos, auxiliando como representante da Polpex na base aérea do Recife. Então, eu não compreendo como o general Freire Gomes, filho do coronel Valdir, é capaz de falar de reunião golpista. Eu não consigo aceitar o que está sendo dito na imprensa. Porque, para você que não conhece o general Freire Gomes, ele possui praticamente todos os cursos que a gente considera como relevantes, importantes, e os cursos operacionais do Exército: paraquedista, guerra na selva, comandos, forças especiais. E eu ainda não estou conseguindo acreditar, você que me acompanha no canal, eu não consigo acreditar, gente. Não é possível, eu tenho que ler esse relatório. Eu não consigo acreditar, gente. Olha, vai contra tudo o que eu vi no coronel Valdir, que é o pai do coronel Freire Gomes. O coronel Valdir, ele sempre se preocupou com a lealdade, com os subordinados, muitas vezes nas baias dos cavalos, né? Na hora de fazer a limpeza, o coronel Valdir estava junto com aqueles homens, com os graduados, com os praças. Foi um homem que me aconselhou tremendamente na vida, e eu não estou mentindo para você. E de repente eu vejo que o general Freire Gomes, com todas essas informações que seu pai lhe passou, chega ao oficial 4 estrelas. Eu já disse aqui que eu o admirava muito por saber da sua origem. O seu avô era sargento do Exército. E eu não estou conseguindo acreditar, gente. Eu acho que vocês têm que entender um pouco a minha posição. Eu não consigo acreditar que o general Freire Gomes entregou Bolsonaro aos leões. Eu não consigo ainda. Porque se houve uma reunião em que o Bolsonaro, né, queria pedir uma intervenção federal, onde é que está o golpe nisso? Eu não compreendo. Eu também não compreendo como é que o general Freire Gomes, de posse desse relatório aqui das Forças Armadas, não fez nada. Nada. E não foi apenas ele, foram os demais generais que estavam no ACE, no alto comando do Exército, durante essa gestão. Eu não compreendo. Se os próprios militares disseram que as urnas não são seguras, olha isso, eu não consigo entender. Eu uso farda desde os meus 13 anos de idade. Eu nunca vi isso acontecer no seio das Forças Armadas. Eu estou com 60 anos. Eu conheci esses homens de perto que vocês estão aí comentando, falando. Eu poderia comentar coisas aqui de conhecimento que eu tenho, mas isso não somaria nada, isso só destruiria. Então, eu me pergunto se ao mesmo tempo que o general Freire Gomes está dizendo aí publicamente que houve reuniões golpistas, general Freire Gomes, eu pergunto ao senhor, general Freire Gomes, por que é que o senhor também silenciou com o relatório das Forças Armadas que solicita, que pede uma inspeção técnica, quando os computadores do TSE, eles acessaram a rede do tribunal, senhor general? General Freire Gomes, eu não consigo entender. O senhor quer passar para a história dessa maneira? O senhor foi motivo hoje de reuniões e reuniões de militares. Eu posso provar o senhor, eu posso provar. Se o senhor quiser entrar em contato, o senhor não vai entrar em contato. Embora o senhor sempre tenha tratado bem o seu subordinado. E todas as vezes em que eu lhe cumprimentei, fosse no Colégio Militar, aqui pelo aniversário do Colégio Militar, fosse nas
nas formaturas do Comando Militar do Nordeste, fosse na Câmara Legislativa, onde lhe encontrei aqui, Digno. O senhor sempre nos tratou muito bem no aniversário do Hospital de Aeronáutica. Eu não compreendo, general, o senhor quer passar para a história dessa maneira. O relatório das Forças Armadas está parado. Olha, eu ainda até entenderia se o senhor fizesse as duas coisas. Agora, não dando o nome de reunião golpista, porque onde está o golpe? Num pedaço de papel? Eu não compreendo, entenda, as urnas que são ditas como inseguras ou não podem ser ditas como seguras pelo relatório das Forças Armadas. O senhor não fez nada. Família, agora o senador, preste atenção, família. O senador Marcos Duval, ele aparece agora aí do nada e solta uma verdadeira dinamite pra cima aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem o que o senador Marcos Duval fez agora. Agora foi para arrebentar a boca do balão, hein, gente? Agora o chicote estralou com gosto de gás. Eu já falei isso aqui várias vezes com vocês aí, não foi uma nem duas, nem três, nem quatro, foram várias vezes, eu já falei. Os militares traíram Bolsonaro? Traíram. Mas quem são os militares que traíram o Bolsonaro? A minoria dos generais aí traíram por conta do dinheiro, né? Por conta do dinheiro. E agora estão revoltados, arrependeram, né, família? Esses militares aí que traíram o capitão Bolsonaro, eles já arrependeram há muito tempo, né? Já arrependeram há muito tempo. E aí voltaram arrependidos e agora estão indo pra cima do careca aí, indignado com esses 162 militares que estão presos. As coisas no Brasil, família, vai mudar, muita coisa vai mudar, tá? Pode ter certeza disso, muita coisa vai mudar. E o senador Marcos Duval faz mais uma live aí, ele estava sumido, agora ele disparou fazer live. Ele tá ao vivo agora aí, a gente vai entrar ao vivo aí, vamos trazer informações aí para vocês aí. Eu peço você que clica nessa capinha aí, ó, você vai clicar aí que a gente já tá indo lá pro outro canal, vamos continuar a live lá agora, beleza? Clica aí, te espero lá. Muito bem.